Vamos chegando a galerinha do Instagram aí, que nós já vamos começar. Estamos ao vivo no Instagram, estamos ao vivo pela Rádio Colina do Vale para mais um AçãoCast. Seja muito bem-vindo você que está pelo Instagram do AçãoCast e você também que está pelo Instagram do Felipe Begali. Ele é o nosso convidado especial de hoje. Estamos aqui, eu, a Glaucia e a Jéssica. Já clica nesse aviãozinho aí, compartilha com mais 3 pessoas. Clica nesse coraçãozinho aí, porque esses botãozinhos são os botões do transbordo. Beleza, galera? Tamo junto. Seja muito bem-vindo, Felipe Begali. Obrigado, Glaucia, obrigado, Jéssica. Muito bom aqui estar podendo participar aqui, contribuindo com o crescimento de todos aí. Isso aí. Sejam todos bem-vindos mais um AçãoCast. E igual o Jefferson já falou aí, clica no botãozinho, vão mandando essa live para mais pessoas, depois vai estar salvo também no YouTube do AçãoCast. E um bom dia para todos que nos estão ouvindo aí, também através da Rádio Colina aí no seu radinho. E hoje eu quero deixar um beijo bem especial para minha tia Maria, o Júlio, o menino dela, porque estão lá ligadinho assistindo aqui o AçãoCast. E todos lá, o Toninho, a Aline, que hoje estão almoçando ali na casa, que é bem pertinho da Colina, né? Logo mais estarei lá com ele, meu esposo, o Carlos Mendes. E vamos aí ficar atentos, porque hoje o nosso convidado é mais que especial, o Felipe, uma história incrível. É isso aí, gente. Mais um domingo que a gente está aqui para passar informação, para aprender junto com todo mundo. A gente gostaria de agradecer ao Felipe, mais um convidado especial que acreditou na gente, confiou na gente, né, nos 3 malucos que são aqui. E veio contar um pouquinho da sua história para ajudar todo mundo que está aí em casa, que vai assistir ao vivo, ou que vai assistir depois, ou que vai assistir mais uma vez porque não pegou uma mensagem que ficou para trás. Mas vamos começar aqui com o Felipe, para a gente saber quem é o Felipe, né? Quem é o Felipe Begali, de onde ele veio, quem é a família, o que ele fez, o que ele faz, o que ele vai fazer. Então, Felipe, sinta-se à vontade, pode falar o que você quiser. Bom, acredito que nem todos aqui me conheçam, Castinho, mas eu sou natural aqui de Borrasópolis mesmo. Nasci aqui e morei até os 7 anos, depois desbandei, né? Morei em algumas cidades, morei em Arapongas com minha família, Ponta Grossa. Depois, com 16 anos, eu passei um concurso para o Exército Brasileiro, o concurso para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, que é a porta que dá abertura para a AMAN, a Academia Militar das Agulhas Negras, né? A Academia Militar das Agulhas Negras, para quem não conhece, é uma referência onde o Bolsonaro se formou, oficial do Exército. Só que eu fui para a AMAN, passei no SpaceX, fiquei um ano lá. Aí fui para a AMAN, vi que não era o que eu queria para minha vida, não estava adequado aos meus princípios, né? E pedi desligamento. Voltei para Ponta Grossa, fiquei mais um ano ali. Como eu estava com muita expectativa que eu ia entrar na AMAN, ia me formar oficial e dali em diante não ia ter necessidade de eu fazer um vestibular, eu não prestei vestibular no 3º ano, porque o 3º ano eu fiz no SpaceX, né? E voltei para Ponta Grossa, assim, sem muita perspectiva, porque eu não tinha feito vestibular e o meu trabalho era na AMAN, era funcionário público, né? Então não tinha mais dinheiro, renda, e comecei a trabalhar na Guarda Mirim Rural, lá em Ponta Grossa, que é uma entidade que acolhe, além de fazer a Guarda Mirim, era num abrigo para menores que os pais perdiam a guarda. Então o juiz determinava lá que o pai perdeu a guarda, eles iam todos para aquela fazenda lá, morar lá. Eles tinham famílias sociais, mulheres que cuidavam deles. Então eu comecei a trabalhar lá, ia todo dia, né? Pegava a Kombi lá e ia para o distrito e ficava aqui cuidando daquelas crianças, né? Eu tinha 17 anos e cuidava de crianças que tinham minha idade, né? Tinha um ou 2 lá que tinham minha idade. E então eu era uma criança cuidando das crianças, né? E tava, assim, parte de disciplina, ajudava eles muito, porque esse era o papel, né? Sim. O ingresso no militarismo, né, digamos assim. Não era militarismo, eram os princípios do militarismo para trazer disciplina para aquelas crianças que não tinham pais,
né, tinha uma vida ninguém por difícil, eles, né? então era muito carente de tudo. Então eu tentava ajudar ele dessa forma. E uma coisa que eu acho bem interessante, sim, que colocava as crianças para marchar, né? Eles tomavam café lá no abrigo, daí a gente ia marchar, fazer ordem livre. E eu ia ordenando, né, tudo, e tinha dias que eu começava a ver pedra voando assim. Eu falei, ué, mas da onde pedra voando, né? Ficava esquisito, eu olhava assim, e nada, parava, aí continuava olhando pra frente, pedra voando. Aí algum dos que estavam sendo apedrejados virava e falava, ô instrutor, olha aí, o Jonatas tá ficando perto da gente. Aí eu olhava e o Jonatas dava risada. Era um menininho de 7 anos que morava no abrigo, os pais dele tinham perdido a guarda dele e ele ficava lá. Então, a gente, poxa, era totalmente, não digamos assim, que a gente corrigia ele, mas como é que você ia pegar e brigar com criança que, poxa, estava, digamos, se abandonada pela vida, né? E tendo que se apegar em pessoas ali que ela nem conhecia e, poxa, ficava até meio assim, ressabiada de pegar e tentar corrigir, né? Ficava pensando em como seria a melhor forma de corrigir. Mas tinha que corrigir, né? Então, dava uma bronca ali e tal, ele dava risada, assim, criança, né? Aí, e aquilo se repetia vários dias. Aí teve um dia que eu peguei, mandei alto, né, que tava todo mundo marchando, aí comecei a sabatinar ele, né, dando bronca. Pô, Jonathan, você fica tão pedra assim, isso aqui, dando bronca. Aí na hora e ele dando risada, sorrindo assim, aquele sorriso, né, lindo assim, de criança. E daí na hora que eu parei, tá bom, pai. Aí, nossa, aquilo me arrebentou as pernas assim. Eu falei, nossa, olha só, né, poxa, eu com 17 anos, um menino de 7 anos, né, tinha a referência que eu tinha na vida dele. Eu ajudava muito com as crianças lá, porque eles estudavam, né, na escola, no distrito, não era um ensino de muita qualidade, né, e eles iam lá para a Guarda Mirim, faziam o período de marcha ali, e depois eles iam para o reforço escolar com as professoras. Só que as professoras, né, tinham mais idade e tal, às vezes não sabiam, não lembravam como ensinar aquela lição que as crianças estavam precisando, e sempre pediam para eu ensinar, porque eu tinha uma certa facilidade assim, com os estudos, eu pegava e ficava ensinando eles. Então, eu tinha muito esse contato assim, de próximo, através dos ensinos que eu dava. E muitos ali eu vi que se admirar muito com aquilo. Então, aquele período foi um período muito importante assim, para o meu crescimento. Mas a Guarda Mirim, eu ganhava salário mínimo ali, eu tinha planos, né? Queria casar, né? A moça que eu namorava na época era bem de vida, então, pô, não podia ficar dependendo daquilo, né? Tinha que me virar. Então, eu fiz vestibular com engenharia mecânica, passei, daí eu acabei parando de trabalhar na Mirim. Mas eu queria só, já que entrei nesse assunto, né? Falar de duas crianças, né, que foram muito importantes para mim. Um deles foi o José, né, que um dia ele estava precisando de ajuda em física, e daí a professora não tinha muita facilidade, pegou e pediu para eu ajudar ele. E daí eu sentei, expliquei, aí parece que abriu assim a mente dele. Nossa, caramba, agora eu entendi, não sei o que, ficou muito feliz. Olha que legal. E esse menino, olha só, esse menino, depois do acidente, eu comecei a mexer no Facebook de novo, responder as mensagens, né, tinha pessoas conversando comigo, e daí ele começou a conversar comigo. O José, hoje, ele passou do vestibular, aquelas crianças lá do Guaragi, que era o distrito que eu ajudava ali, né, atendia, são pessoas muito simples, então não tem muita perspectiva em vestibular nem nada. E esse menino, né, o José, ele passou na Universidade Estadual de Ponta Grossa, na UEPG, Olha só. no curso de Direito. Uau! Direito. Passou em Direito, hoje ele é formado em Direito, passou na OAB. Olha que gente, arrepiei. E tá atuando, né? Isso me trouxe muito orgulho. E daí eu comecei a conversar com ele, né? Perguntando, né? Relembrando, né? Das coisas. E fiquei muito feliz porque foi muito importante também que eu sofri acidente e esqueci muitas coisas.
E Deus ele foi colocando pessoas certas, no momento certo, para lembrar de coisas que eu vivi no passado, me trouxe muito orgulho. E isso vai suprindo, né? Sim. Digamos, não tampa os buracos que eu tenho no coração, mas vai ajudando a suprir de outras maneiras, né? Sim. E daí eu comecei a conversar com ele, e aí eu peguei e falei, comentei com ele. Eu não me lembrava do nome desse outro menininho que tacava pedra, né? Eu falei, ô José, e tinha um menininho que tacava pedra lá, não sei o que, né? O que aconteceu com ele, não sei o que? Ele, o Jonatas, né? Então, aquele menino lá, não tivemos condição de cuidar dele aqui. Olha só, ele era interno, ele morava comigo na minha casa, porque minha mãe era mãe social, eu morava ali na fazenda, né? E ele morava na minha casa, então eu tinha bastante contato com ele. E só que chegou um tempo que ele fez 12, 13 anos e ele começou a aprontar muito. Quando eles tinham um tempo para sair do abrigo, né? Que eles iam passear na cidade. Ele começou a fazer muitas coisas erradas e ele foi transferido do abrigo para um reformatório, porque ele cometeu muitos crimes ali e tal. E lá no reformatório ele começou a se envolver com criminalidade e os próprios meninos do reformatório pegaram e assassinaram ele. Aí, nossa, aquilo pegou e poxa, me quebrou as pernas. Aí começou a bater no peso da consciência. Aí, tipo, o mal, né? Eu sei que não é o certo, mas na hora vem, né? Aí, ó, você largou aquelas crianças lá. O José, beleza, né? Se formou em direito, tudo bem, mas olha aí o Jonatas, o que virou da vida dele. Aí eu fiquei bem cansativo, assim, mas já consegui lidar com isso, né? Não, poxa, mas isso não ia interferir, porque eu não ia conseguir mudar a mente dele, o futuro dele, ele que ia decidir pela vida dele, e não era uma coisa que eu estava na minha alçada, né? E daí fiquei tranquilo e tal. Depois disso, né, comecei a engenharia mecânica, depois tranquei o curso, por quê? Na verdade eu peguei e abandonei a minha vaga, né, para dar oportunidade para outra pessoa, né, que tinha ficado na suplência ali do vestibular. Porque eu passei no concurso para a Academia do Corpo de Bombeiros, e que eu ia ser cadete, depois me formar aspirante, oficial. Então, digamos assim, eu saí do exército, né, que eu tinha carreira como oficial, mas eu entrei no Corpo de Bombeiros, que também é militar, para ser oficial, né? Então, digamos assim, deixei de ser militar do exército para virar militar do bombeiro, né? E isso tinha muito a ver com o que eu sentia, porque quando você é do exército, eu ficava pensando assim, poxa, eu vou me formar, vou ser treinado 5 anos no total para matar pessoas, né, se precisar. Não é exatamente isso, porque hoje o exército brasileiro atende muito missões de base e tudo mais, mas eu ia ser treinado para tirar vidas. E isso não estava de acordo com meus princípios, né? E tinha muito mais a ver com o Corpo de Bombeiros, que ajudar a pessoa. E daí passei no concurso, me formei aspirante, fui para Cascavel, me casei lá e tive uma vida muito abençoada, digamos assim. Eu não acreditava em Deus, mas Deus nunca me deixou, sabe? Eu era muito devoto a Deus quando eu era adolescente, jovem, assim, e por algumas decepções com uma igreja que eu frequentava, acabei deixando de crer em Deus. Eu transferi a culpa que o homem merecia para Deus. E tudo continuou dando muito certo na minha vida. Casei com uma mulher maravilhosa, tinha um emprego incrível, ganhava bem pra caramba, né? Que não era bem, assim, era suficiente para atender as minhas necessidades, da minha esposa. E eu ficava muito feliz, porque eu sentia muito útil na sociedade. Comecei a fazer engenharia civil, né, que tinha muito a ver com o que eu trabalhava no bombeiro. Comecei a palestrar. Para vocês terem uma ideia, eu me lembro que com 22 anos eu fiz o quartel, no Corpo de Bombeiros, foi convidado para ministrar uma palestra na semana acadêmica de uma faculdade particular de Cascavel. E eu fui o responsável por ministrar essa palestra, né? Então eu ministrei a palestra, né? Subi no palco, né? Tava o auditório cheio. Na época eu nem ligava muito essas coisas, né? Então eu me preocupei em saber quantas pessoas que eram. Aí agora o presidente pegou e me veio a cabeça, né? Quantas pessoas será que estavam lá naquele auditório? Aí eu perguntei para um colega meu que trabalha no setor de prevenção qual que era a capacidade de público do auditório daquela universidade. Aí
ele falou que era 650 pessoas e o auditório estava praticamente cheio. E eu tinha 21, 22 anos, então, e foi muito fluido assim, né? Toda a experiência que eu tive da Guarda-Mirim, Exército, no próprio academia do Corpo de Bombeiros ali, de estar conversando com o público, foi tranquilo para mim falar. Eu representava o comandante em situações do fórum que envolviam o Corpo de Bombeiros, então eu estava ali diretamente falando com autoridades, com congressos da cidade, comitês que a sociedade precisava que o Corpo de Bombeiros desse opinião, então eu sempre estava envolvido, então eu me sentia muito útil assim, para a sociedade também, muito realizado profissionalmente. Mas aí aconteceu na madrugada do meu aniversário de 24 anos, né, aconteceu um acidente, estava eu e minha esposa, uma amiga dela no carro, só eu fiquei vivo, fiquei com lesão C5, C6, C7, fiquei tetraparético, os médicos não deram esperança de vida, o médico falou para minha mãe que se eu parasse de usar a sonda respiratória, eu já tinha que agradecer a Deus, né? E depois que eu recobrei a consciência, minha mãe falava aquilo para mim, pode pra vocês terem ideia, eu nem me lembrava que eu era ateu depois que eu acordei. Isso foi uma grande bênção de Deus. E quando eu ouvi isso, eu falei, aí tá a chave pra minha recuperação, né? Eu tenho que me apegar a Deus, porque tem que agradecer a Deus. Se eu parar de usar a sonda, então vamos agradecer a Deus, então, né? Eu comecei a me aprofundar muito, né, nisso, na busca. Com o tempo eu lembrei que eu era ateu, eu fiquei muito triste, me senti muito culpado por tudo aquilo, mas com o tempo Deus foi sarando, foi tratando, foi sarando meus medos, minhas dúvidas, e cada vez mais eu tenho me aprofundado mais na busca de Jesus, né, na busca do Espírito Santo. Hoje eu sou formado em teologia também, no curso básico de teologia, e eu sinto hoje que Deus permitiu eu passar por tudo que eu passei para que essa história seja transmitida para muitas pessoas e que muitas pessoas venham a olhar isso, se arrepender dos pecados delas, das falhas, buscar Jesus principalmente, porque Ele é a solução para os nossos problemas e com isso eu ser um instrumento na mão de Deus agora. Então eu lembro que no passado, quando alguém vinha falar, Deus abençoe, que benção de Deus, sabe? Eu pegava e começava a rir, dar risada, tirar sarro. Aqui Deus o quê? Deus não existe, não, rapaz, isso aqui. Eu usava meus argumentos, porque eu tinha os argumentos, né? Porque eu, mesmo acreditando em Deus, tudo dava certo. Então como que Deus podia existir? Tudo dá muito certo, muito fora do normal. Até depois agora, recentemente, o pastor da igreja que eu congrego, ele pediu para eu fazer o testemunho, né? Contar a minha história e tal. Eu comecei a montar o testemunho, eu montando os slides, né? Eu olhei e falei, cara, que história que é essa? Parece que é um filme, assim, sabe? Porque em 10 anos eu parei de crer em Deus com 14, o acidente aconteceu com 24, então foi 10 anos. O que eu vivi em 10 anos não é normal, sabe? Mesmo não acreditando em Deus, vi coisas ali que, então, não é qualquer pessoa que vive, sabe? Muita coisa mesmo. E hoje eu sei que Deus permitiu que eu passasse por tudo isso para eu contar essa história hoje, né? Sim, e o Felipe, gente, quem está nos ouvindo aí na rádio, pelo Instagram, ele tem um canal no YouTube, né, Felipe? Sim. Que é Felipe Nardelli Begari, né? O nome do canal é Diário de um Bombeiro em Recuperação, Felipe Begari. Se vocês colocam Felipe Begari, já vai aparecer lá para vocês, né? Então, se quiser fazer referência, é isso aí, né? Sim, e você falando aqui, eu notei que você sempre foi um instrumento de Deus. Não sei se você percebeu. E também você que está nos ouvindo, você também é um instrumento. Não sei no que você acredita, mas você também é um instrumento. Porque a hora que você falou que estava no reformatório, Era um abrigo. Um abrigo, né? Isso, para crianças que perdiam, os pais perdiam a guarda e eles iam morar lá. E você teve 2 gestos muito simples, né? Que foi o ensinar o menino a física, né? E o outro que você ficava puxando a orelha dele, mas com carinho, da mesma forma. Sim. E os dois, mesmo estando distante dos seus pais, né? Onde eles viviam lá, e você cuidando deles, eles decidiram o caminho que iam trilhar. Mas imagina o quanto que marcou a vida deles o seu simples gesto. Sim, sabe, Jeff, você falando isso, Fábio, Felipe, igual esse menino, né, que já faleceu, que escolheu o caminho errado,
Às vezes o único momento de alegria e de amor que ele teve foi você que deu para ele, né? Então acho que só isso, né, você já pode ter missão cumprida, mesmo se depois ele escolheu o caminho errado, porque imagina quando ele olhou e falou, chamou você de pai, eu arrepiei, porque às vezes o único momento, né, Jefferson, que ele teve ali de alegria, de se sentir amado por alguém, foi exatamente aquilo, né? E assim, vocês que estão ouvindo ou assistindo a live, eu escrevi aqui, eu peguei meio que ele estava falando, resumidamente, faça o simples bem feito, entende? Às vezes a pessoa acha que não tem o que entregar, tem só uma simples coisa, mas faça o simples bem feito. Você fez o simples bem feito e marcou a história de duas pessoas, uma que se tornou advogada e outra que infelizmente escolheu outro caminho. E a gratidão também, né? Nossa. Você sempre foi grato antes de acontecer o seu acidente, por tudo que você vivenciou, e depois você acordou, não lembrava que era teu, né? E você ainda continuou agradecendo, falou assim, se eu vou deixar sonho, então eu vou agradecer. Sim. Então a gratidão é um caminho que abre outras portas. Com certeza. É bem bacana isso mesmo que o Jefferson pegou. Eu também estava pensando sobre ser instrumento, porque em todas as suas falas você foi instrumento. Mas a gente faz a nossa parte, mas a gente não sabe se o outro vai retribuir, se ele vai dar continuidade. Então a gente tem que fazer a nossa parte e se sentir leve e deixar fluir. Porque se o outro vai receber aquilo e a forma que ele vai repassar também para a vida dele e para a vida de outras, não depende de nós, mas a sua parte você sempre fez bem feita. Nossa, muito. Eu acho que isso é bem bacana da gente deixar como recado, né? Fazer a sua parte independente da situação, independente da pessoa, das pessoas, no momento que você está vivendo. Porque a sua parte, se você faz, você está em paz. Por mais que um dia ou outro você se pegou pensando, né? Eu poderia ter feito mais, mas você fez o que você pôde naquele momento. E é isso que importa. Naquele momento que a gente puder fazer de melhor. Pode ser que amanhã eu vou conseguir fazer mais ainda. Mas hoje eu consegui fazer, esse é o meu melhor hoje, porque a gente está em constante evolução. Então é um dia após o outro fazendo o nosso melhor. É ruim se você pensar, eu posso fazer hoje 5 a mais e eu fiz só 2. Aí você se sente culpado, mas se você fez os 5 até os 5,1, você já venceu hoje, você já conseguiu com certeza tocar pessoas, assim como a gente está fazendo hoje, né? A nossa AçãoCast, a gente está tentando tocar as pessoas mesmo, com uma fala, com uma frase, com cada encontro, com cada pessoa que a gente traz aqui. Eu tenho certeza que a sua história já está levando, né, muita emoção, muita coisa boa para muitas pessoas, e isso vai ecoar, porque a gente não tem noção. A gente está falando aqui, mas a gente não sabe se vai atingir uma pessoa, 10, 20, se daqui 10 anos vão estar assistindo, né, porque está ficando tudo salvo. Então pode ser que quem está nascendo hoje vai estar assistindo isso daqui a 5, 10, 15, 20 anos e vai estar se espelhando na história que você contou, que tantos outros vêm contando aqui. Inclusive nós, que aprendemos muito mais, acho que todos aqui, né? A gente pensa, vou lá, vou falar o óbvio, como a gente comentou aqui no início, né? Mas o óbvio tem que ser dito, porque se é óbvio pra mim pode não ser pra você e vice-versa, né, Felipe? Então acho que é muito bacana essa sua fala, essa sua partilha, né? Essa coragem sua também. Não deixe de clicar no aviãozinho, galera, que a história já começou com tudo aqui, né? Já começou Nossa, com que tudo. história. Clica no aviãozinho, compartilha com mais pessoas para ouvir essa história de superação. Só avisando também, segue a nossa página lá no Instagram, AçãoCast. Manda para outras pessoas também o convite para que elas possam acompanhar. Estão salvas todas as lives lá. Todas, desde o início do AçãoCast, estão todas, muitas histórias impactantes lá. E Felipe, qual que foi a maior dificuldade para você assim, na recuperação depois do seu acidente? Como que foi essa recuperação sua? Então, a maior dor que eu senti foi da perda da minha mulher. Que, bom, eu não vou ficar me focando nela porque isso não que me causa tristeza, mas eu acho que aconteceu e acabou, né? Mas ela era uma mulher muito linda, muito inteligente, muito esperta, porque esperteza e inteligência são coisas diferentes. Ela era muito esperta, sabia lidar muito com as dificuldades da vida, se preocupava muito com as pessoas, né, com os animais, ela gostava de lidar muito. Então era uma pessoa que, poxa, mais uma coisa que eu me senti foi, assim,
me sentia muito orgulhoso por ter conseguido ter uma pessoa que não era só linda, ela era muito dedicada para as coisas que são importantes da vida mesmo, né? E essa foi a maior dor, né? A maior dor. E o que eu percebi, né, depois de passar por tudo isso, né, Deus falando muito comigo, Espírito Santo, leitura bíblica, né, e eu cheguei à conclusão de que o medo, a dor, a tristeza, né, abre muito brecha para coisas que a gente vai tomar atitudes que não são de acordo, não vou nem colocar Deus na história, que não são de acordo com os princípios dos seres humanos, né, coisas que as pessoas acreditam serem bons, serem de valia. E a gente acaba cometendo erros. Por quê? Por causa do medo, né? E uma coisa, falando em medo agora, trazendo agora para a parte espiritual, pegando Adão e Eva, que foram os primeiros seres humanos, né, na Terra que cometeram o pecado. Quando a serpente chega para Eva e fala: Deus não disse que vocês não podiam comer nenhum fruto do paraíso. Deus ele proibiu de comer um fruto, que era a árvore do bem e do mal, não foi nenhum, né? E o mal ele vem convenceu a Eva de que não tinham direito de comer nada. Por quê? Porque trouxe aquela sensação de que Deus é egoísta, Deus não quer que eu compartilhe do que ele sabe, porque é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus falou que a partir do momento que vocês comerem disso, vocês terão sabedoria, né? E daí a serpente fala assim: Deus não quer que vocês comam, porque se você comer, você será como Deus. E daí aquilo criou um desejo em Eva, né? Ela come do fruto e depois oferece para Adão e tudo mais. Então eu acho que uma coisa importante assim, que o medo, ele desperta os nossos desejos, que às vezes nem são tão complexos, tão complicados de se resolver, mas eles impulsionam. O medo, o mal, ele impulsiona o nosso medo, o nosso desejo por coisas que não estão ao nosso alcance. E para alcançar elas, às vezes, se a gente seguir a Deus, na hora certa, Deus vai dar pra gente. Só que a gente quer pegar atalhos, quer pegar um caminho mais rápido. É mais fácil, né? E isso acaba sendo através de atitudes que não estão de acordo com o que a sociedade considera como corretas. E a gente acaba cometendo falhas. No impulso a gente vai lá e faz coisas erradas. E esse impulso, a gente depois vê que gera um desconforto para a sociedade, aquilo gera um medo na gente. Não estou falando de crime, né? Mas, eu fiz uma coisa que meu pai não acha certo, eu tenho medo dele descobrir. Aí começa a mentir, começa a cometer mais pecado, e o pecado vai sendo para saciar o medo, e o medo fortalece o pecado, e pecado, medo. E, deu no que deu, né? O Adão e Eva ali cometeram o pecado original, acabaram perdendo a bênção de Deus, e isso resultou no que resultou. Aí a gente traz lá para Jesus, né? Falei do primeiro Adão, e daí o Paulo ele fala assim: o primeiro Adão trouxe o pecado, e o último Adão trouxe a salvação, que foi Jesus que ele estava falando, né? Porque Adão foi o primeiro filho de Deus, mas na verdade Jesus foi o primeiro, né? Porque era o unigênito. Adão foi o primeiro ser humano que considerou Deus como pai. Então, o segundo Adão veio para livrar a gente do pecado. Ele trouxe salvação. Porque Jesus, né, grande parte das situações ali que as pessoas procuravam ele principalmente por causa dos milagres, né? Ou ele era aleijado, deficiente, que queria Jesus voltar a andar, ou era cego, que Jesus para voltar a ver, surdo, que queria Jesus para voltar a ouvir, a mulher do fluxo de sangue, né, para receber a cura dela. Todas as vezes, olha o que Jesus falava: filho, não tenha medo, os seus pecados foram perdoados. Então, Deus, ele sarou, ele livrou do pecado para sarar do medo. Então, o medo e o pecado estão muito ligados, né, nisso. E quando tenho medo, eu cometo pecados. Aí Jesus vem para curar o meu medo para eu não cometer mais pecado, para trazer a salvação. Porque esse é o maior benefício de todos. Quando a gente segue Jesus, o grande benefício é a salvação. E quando a gente aceita Jesus, confessa os pecados, se arrepende, pede perdão, aceita ele e começa a praticar as coisas que
que Jesus orienta ali através do Novo Testamento, da Bíblia, ele completa a gente de todas essas fraquezas, essas falhas. E como eu tinha começado na minha fala agora, a minha grande tristeza era a perda da minha esposa, da minha mulher. Fora todas as outras, né, que além de sentimental, física, eu não conseguia fazer as coisas que eu tanto fazia, o meu emprego, podia ajudar pessoas. Deus, Jesus, ele foi tampando todos os buraquinhos que tinha no meu coração. E hoje eu vivo em paz, mesmo com minhas dificuldades, com as minhas limitações. Eu encontrei um propósito diferente para minha vida, né? Eu até estava conversando com uma ex-mulher de um bombeiro lá de Cascavel, conversava, né, falando para ela e tal, sobre minha aposentadoria. Ela falou, você deixou de ser bombeiro para os homens, agora você é bombeiro para Jesus. Aí eu olhei e falei, nossa, é verdade, né? Estou salvando e ajudando a salvar vidas através da minha história. Então faz muito sentido isso. Então Jesus, ele sabe o seu medo e completa você com todas as coisas que você sente que você é falho. Que na verdade você não é falho, né, nessas coisas. Ele é só um tempo que Deus está proporcionando para você amadurecer em outros aspectos. Muito bacana. Falando em medo, a Gláucia tem um e-book sobre o medo, né, Gláucia? Fala um pouquinho aí também. Na verdade, Felipe, realmente, né, o medo, eu vejo assim que ele é o mais aliado mesmo ali do pecado, porque ele nos trava, né? E eu fui uma menina ali na minha fase de criança e adolescente muito medrosa em todos os aspectos, né? Medo de chuva, medo de altura, medo disso, medo de dirigir, medo pessoal, medo de me expor, medo de falar, sabe, como se fosse um bichinho do mato, medo que ele ficasse escondido, né? E eu vejo assim, tanto que o medo nos trava e ele vai nos levando, igual você falou. Se você tem medo disso, você acaba mentindo, você acaba se escondendo, você acaba trazendo um monte de problemas psicológicos, né? Você se sente inferior, você não se sente nada. Enfim, o medo, eu falo que o medo realmente é algo do mal, né? Não o medo de sobrevivência, né? Existem dois medos, né? O medo de sobrevivência ali, opa, se eu atravessar a rua aqui de qualquer jeito, não olhar, né? Pode dar problema. Esse medo sim que é o medo de sobrevivência, né? O medo ali que você tem que ter, que é o que você fica em alerta, mas esse medo que nos leva a nos travar, a nos paralisar e deixando nós, foi onde que eu criei o e-book, né? Para trazer essa orientação, que o medo, esse medo ruim, vamos dizer assim, esse medo que vai nos paralisando, nos travando, ele vai nos levando para o fundo do poço, né? E vai nos trazendo muita coisa ruim. E uma coisa que eu vejo muito ali, que eu sigo o Felipe, né, e que eu trago muito para a minha vida, viu, Felipe, que eu te conheço, né, desde que você nasceu, assim, eu já sabia, assim, da sua disciplina, do seu foco, que eu já era sua fã já antes. E apesar de tudo que aconteceu, que eu fico, assim, é a tua determinação, assim, essa tua fé, sabe? Eu falo assim, tem hora que a fé da gente é tão fraca. E eu vejo assim que esses vídeos que você fez ali no diário de um ex-bombeiro de recuperação, o que eu admiro é essa tua força de vontade, essa tua fé. E um dia você colocou, tem dias que eu fico desanimado, não quero nem levantar da cama, não lembro esses vídeos que você fez, mas eu respiro fundo, levanto e vou fazer o que precisa ser feito. Né? Mesmo igual você falou das suas limitações, das suas dificuldades, você vai, você faz, você vai para a sua fisioterapia, nas coisas, você não desiste, vai lá no culto, está sempre lendo ali a palavra, estudando, que eu vejo, está passando essa mensagem, eu vejo assim essa fé, e às vezes nós, por qualquer coisinha, quer desistir, ou por qualquer coisinha, né, já tão simples, a gente, eu vou fazer mais isso aqui que não dá certo. Então assim, eu admiro, né, muito. E eu sei que muitas vezes não é fácil, mas eu vejo assim, é essa fé que você tem. Eu vejo assim, que a fé é a base de tudo, porque sem fé, né, na fé que você acredita, né, cada um que está ouvindo nós tem a sua religião, tem aquilo que você crê, mas isso não pode deixar morrer, né? Fala um pouquinho da sua fé para nós. Porque o Felipe já tinha essa disciplina, mas eu vejo que agora ele tem mais ainda. Então, quando Jesus fala, né, que tudo é possível naquele que crê,
nada é impossível para Deus, e isso só foi fortalecendo na minha cabeça, né? O médico falou, né, vocês têm que agradecer a Deus se ele parar das ações respiratórias. Aí já abriu brecha para eu começar a ler a Bíblia com mais frequência, e lendo aquelas coisas, vendo todos aqueles milagres que a gente vê na Bíblia, né, e aquilo foi me despertando, né? Porque eu, né, bastante lógico, e as coisas da Bíblia não são nada lógicas, e eu falei, não, vamos tentar, né? No começo assim, vou arriscar tentar aqui para ver o que dá, né? No começo foi isso. E até acredito, muito fé também, que foi Deus que permitiu eu acreditar nessa forma, porque foi a forma com que eu comecei. Vou tentar fazer essas coisas loucas aqui, porque vai que dá certo, né? O médico não dá esperança, tem que me agarrar em alguma coisa que me dá esperança. E mesmo não tendo certeza que aquilo ia ser correto, comecei a ler e eu vi que para dar certo eu tinha que ter certeza que aquilo ia dar certo. E aí eu comecei a fazer uma transformação mental, né? Porque tem um termo que Jesus usa, né? Que na verdade a teologia usa para pensar na transformação de pensamento, né? Que Jesus ele consegue fazer uma transformação de pensamento, né? As histórias, lendo a Bíblia, você focando naquilo e acreditando que aquilo vai dar certo, vai dar certo. Tipo, a transformação acontece. Então, tem que praticar aquilo tendo certeza que é a verdade, né? E isso, né, essa fé meio louca, né? Porque Salomão, né, foi o homem mais sábio, né? Ele falou que Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias e as fracas para envergonhar as fortes, né? Então, isso tinha tudo a ver, né? Eu sou fraco, então vou ter fé porque eu vou envergonhar quem acha que eu sou fraco, eu vou mostrar que eu sou forte, na verdade. Então, tendo fé mesmo que faz tudo certo, mesmo que no começo pareça que não faz sentido, não desanima, não deixa de ter fé porque o mundo, porque alguém falou para você que isso que você está fazendo é besteira. Não, acredite, tenha fé que Deus consegue fazer a transformação, né? Jesus ele faz a metanoia, que metanoia é o termo em grego que significa transformação de mente, né? Então, Jesus consegue fazer a transformação. Tenha fé, só creia e pratique o que está na Bíblia que ele vai moldar a sua mente para ter mais fé ainda. E ele tem o pai de um menino que é endemoniado, que procura Jesus, e Jesus fala assim, que para ele conseguir o que ele quer, ele tem que ter fé. Aí ele fala, Jesus, me ajuda a ter mais fé, porque eu sou falho, sou fraco, sou ser humano. Então Jesus ele ajuda a gente a ter mais fé, só que a gente tem que pedir para ele, tem que pedir acreditando que vai acontecer aquilo, vai ter mais fé e que vai dar certo. E para vocês que estão nos ouvindo aí, né, que não conhece o Felipe, a hora que você vê o médico falou, se ele tirar a sonda respiratória já vai ser uma bênção, né? Então assim, o médico falou que ele ia ficar totalmente numa cadeira de roda. Hoje o Felipe anda, né, Felipe muito bem, eu fui lá buscar ele, se locomoda, já faz muita coisa sozinho, eu vejo ele na rua, faz o programa dele no canal do YouTube, no Instagram. Então olha para você ver, né, o diagnóstico do médico é praticamente assim, vamos pedir que ele tire a sonda respiratória e vai ficar tetraplégico mesmo, né, Felipe? Acho que era isso, né, que o médico falou. E o Felipe falou, não, eu vou me pegar com Deus nessa fé, eu vou fazer diferente. Olha a mudança da mentalidade. Se ele fica focado, eu vou ser o resto da vida aqui nessa cama, eu não vou sair, provavelmente ele estava lá hoje. Né? Ele estava lá hoje, mas olha a fé, essa metanoia que Jesus fez na mente dele. Eu posso fazer e eu vou conseguir. Ele foi, né? Lógico que isso já faz quantos anos, Felipe? Agora, em novembro, vai fazer 6 anos do meu acidente. 6 anos. Você falando, Deus faz o impossível, mas a gente tem que pedir, porque Ele nunca obrigou ninguém, né? As pessoas que queriam ser curadas iam até Ele pedir. Então, às vezes a gente fala, não vou fazer isso, não vai dar certo, mas eu mesma não estou colocando fé em Deus e nem em mim, né? No meu potencial. E a gente tem que pedir para Ele, mas a gente tem que fazer a nossa parte, porque Ele opera milagres, mas tem a nossa contrapartida também. E às vezes por muito menos a gente pensa em desistir, quantos empecilhos vêm, né? A gente
no dia a dia, se a gente vai lançar uma coisa nova, se a gente está com um obstáculo novo, né, que aparentemente ele parece que é um obstáculo, mas na verdade é para o nosso fortalecimento, para o nosso crescimento. Porque você contando isso, tudo que você passou foi para você, mais uma vez, ser instrumento, né, de Deus, agora realmente falando dele, né? Na verdade, ele fez na sua vida lá atrás, mesmo você por um momento ali não acreditando, né? Mas ele nunca te abandonou e ele nunca nos abandona, por mais que a gente ache que a gente é pecador, falho, não merece, ou não acredita mesmo nele, né, em alguns momentos, mas ele nunca deixa, né, de nos proteger, de estar com a gente. Você mesmo, né, falou aí, mas ali no início, ele sempre fez maravilhas na sua vida, mesmo você não crendo. Imagina quando você começou a crer. Aí sim que você começou a ter mais, né, ele do seu lado e as pessoas enxergarem isso. Porque se você ficasse ali escondido só com Deus, né, estudando, entendendo, mas se guardasse pra você hoje não estaria talvez aqui com a gente, ou no seu canal. Então, quando a gente tem um conhecimento, por mais que seja mínimo, a gente talvez ache que é mínimo, a gente tem que repassar para uma pessoa, para duas, para 10, para ecoar, para mais pessoas também terem essa oportunidade. Porque talvez algumas pessoas só vão ouvir falar de Deus através de você. Às vezes não vai ser na igreja, não vai ser em casa, vai ser através de você. Assim como você lá atrás cuidou dos meninos lá, então você foi Deus na vida deles por um momento, né? Um instrumento de Deus. E hoje você está sendo para mais pessoas. Com a tecnologia, né, a gente consegue expandir mais isso. Então acho que é isso, o que a gente sabe a gente tem que repassar, porque tudo que a gente repassa multiplica, né? E volta para nós, com certeza, 1000 vezes melhor, né, gente? Galerinha, segue o Felipe aí no Instagram também, segue ele aí, Felipe Pegali, né? Segue o AçãoCast novamente, galerinha. Clica nesse avião aí, clica nesse aviãozinho aí, esse é o botãozinho do transbordo. Pessoas precisam receber também coisas diferentes, coisas novas em sua vida. E o Felipe veio trazer uma história impactante hoje. Talvez hoje ele seja o Jesus na sua vida. Talvez ele seja a inspiração que você precisa, a motivação que você precisa levantar hoje. Então, assim, envia para mais pessoas, porque isso é muito importante, beleza? E Felipe, e a sua família? Como que foi a sua família nesse processo todo, nesses 6 anos, o apoio, como que tem sido? Porque a família é muito importante, né? Como tem sido para você? Graças a Deus, minha família sempre me deu muito apoio em tudo, né? Me ajudou muito, 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 muito mesmo. Minha mãe até chegou a perder o emprego, que ela trabalhava ali perto, né, cidade próxima de Ponta Grossa, porque ela, quando aconteceu o acidente, ela foi ficar comigo em Cascavel, né? E ela, consequentemente, não continuou trabalhando. Aí as questões legais de estudo não vem ao caso também, que já passou já. Interessante, mas demitiram ela, porque disseram que eu já era maior de idade e não precisava ter alguém cuidando de mim daquela forma. Só que assim, eu estava numa situação totalmente sem condições de me manter ali sozinho, né? Então ela acabou perdendo o emprego e eu fui para Ponta Grossa com ela, né? Depois ela recebeu a proposta para trabalhar aqui em Boasópolis. Ela veio sozinha primeiro, aí depois ela conheceu uma prima minha que fazia o tratamento, né, com essa técnica que eu faço hoje. E ela, uma prima distante, né, passou algumas dicas, né, orientações para ela, e ela me trouxe para o Boasópolis para eu iniciar o tratamento com Londrina. Naquele momento, né, quando ela veio falar, Felipe, a gente vai nos lá para o Boasópolis. Na hora eu pensei assim, deu aquele ódio assim, tipo medo, né? Poxa, se eu tô com dificuldade para me recuperar, eu estava bem perto do tempo que eu tinha certeza que eu ia me recuperar, chegando perto desse tempo e nada, não estava melhorando, né? Isso não tinha dado nenhum ano ainda do acidente. Aí, poxa, eu vou sair de Ponta Grossa, que é uma cidade, tem 350 mil habitantes mais ou menos, não, acho que até mais hoje, né? Falei bobeira que agora não sei quantos quilômetros são, mas vou para Boasópolis, uma cidade que não tem nem 7 mil habitantes. O que eu vou ser da minha vida lá, né? E daí até briguei com ela, fiquei chateado, ficou educado.
Porque eu tava com medo, né? Eu acabei fazendo o que não devia, né? Voltando naquele assunto, né? O medo já era... A gente toma atitudes que não são corretas. Não estou falando nem de Deus, né? Não é correta nem para o homem mesmo, porque aí falei, mas posso me educar? Aí minha mãe começou a chorar, aí eu triste, eu falei, tá bom, então vamos então, já que é isso que você quer, vamos lá, né? E desde que eu cheguei aqui em Boasópolis, só tenho conseguido grandes melhores, assim, grandes evoluções, né? Acompanhei minha mãe, aí cheguei aqui, meu primo, o Júnior Begali, ele do estúdio funcional. Ele se preocupou em me atender no começo, né? Então eu fazia primeiro, eu tratava com um profissional, um preparador físico, antes de iniciar o tratamento de fisioterapia em Londrina. Então era 3 vezes na semana com o Júnior ali, 1 hora mais ou menos. Depois, né, aí quando liberou, o advogado conseguiu liberação para o judicial para eu fazer o tratamento, eu saí de Boasópolis para Londrina. Aí 3 horas de fisioterapia lá, 2 horas para voltar. Então era, do total de viagem era 4 horas, mais 3 de fisioterapia, então dava 7 horas por dia, que eu estava assim, investindo na minha saúde, mas era um tempo que já dava dor, a viagem, fora o gasto, cansaço, gasto combustível, o meu tio fazia o transporte, né? Fazia o deslocamento que levava, né, o tio Galvão, e gerava, tipo, ele deixava de fazer as coisas que ele queria para a vida dele, lógico, ele fez com amor para mim, nunca ligou, nunca liga, isso aí, nossa, eu sei que não é um peso, não foi um peso para ele, mas, querendo ou não, a gente se sente, né, tipo, um estrolo para a pessoa, né, e daí, ele fazia mais fisioterapia com a Letícia, a fisioterapeuta aqui da cidade, ela me atendia um dia na semana, né, ia em casa e fazia fisioterapia comigo. Então, a minha rotina era muito intensa, né? Era 3 dias na semana de preparação física, 1 de fisioterapia aqui e mais 2 dias indo para Londrina fazer fisioterapia lá. E passou 1 ano e 8 meses, mais ou menos, com isso. E aí o pastor que congrega na igreja que eu frequento, ele pegou e me fez um convite, Felipe, me estima no coração aqui, vai abrir uma turma de teologia aqui na cidade, né? Eu conversei com a pastora que é responsável, ela falou para abrir um módulo aqui em Boasópolis, então eu vou abrir para quem quiser se inscrever aqui na cidade. Você quer participar? Eu falei, pastor, vamos embora, né? Vamos tentar, hein? Estou gostando muito de ler a Bíblia, estou com facilidade para decorar alguns versículos, estou me vindo muitas ideias, então acho que é isso aí que Deus quer para mim, né? Aí decidi, falei para ele, né? Vou fazer. Aí, em agosto começou 2018, começou de 2019, começou a primeira aula, né? Do curso. Naquele mês, essa minha prima, né, distante, a Tayla, né, que tinha apresentado para minha mãe o tratamento, pegou e falou comigo, Felipe, eu faço fisioterapia agora em Maringá, né, mudei de Londrina para Maringá. E o meu fisioterapeuta aqui, conversei com ele, ele quer abrir uma clínica em Boasópolis, do tratamento. Aí, você quer participar? Eu falei, cara, que eu quero, né? Pô, 7 horas por dia para fazer terapia. Poxa, ia 2 vezes a semana. Eu concordei, topei e comecei a fazer. Hoje eu consigo fazer fisioterapia todos os dias da semana, né? Tem um método intensivo lá que faz. No momento, né, deu uns probleminha com meu plano de saúde de novo, e daí dá uma interrompida nesse intensivo. Aí, mas eu posso fazer um intensivo agora, que antes eu não podia. E estou me dedicando pra caramba, né? Eu sei que sim, Deus está dando condições de eu me esforçar, de me dedicar, treinar. E outra coisa que eu acho interessante, né? Eu topei fazer a teologia, no mesmo mês veio a notícia de que ia abrir clínica aqui. Agora, olha só, esse tratamento tem clínicas em cidades grandes, né? Aqui no Paraná, Curitiba, Ponta Grossa, Londrina, Maringá, Cascavel, Foz do Iguaçu, Guarapuava. No mês que abriu em Apucarana,
abriu em Boasópolis também. Olha Pô, só. Apucarana tem 140 mil habitantes, Boasópolis tem 6 mil habitantes, 7 mil. Então a gente vê o agir de Deus, né? É o agir de Deus. E cortando aqui um pouquinho o Felipe, é o Nef. Né? O Nef veio de Maringá, uma pessoa incrível, que tem a clínica aqui em Ellen, né? A Ellen é a mãe do Felipe. Ela tem a academia aqui, né? A Ginga, e um espaço incrível, né? Que eu tive a honra de conhecer, e ela me chamou para um evento lá também. Que ela tem feito um trabalho maravilhoso, né? São vários. Tem o alongamento sem dor, né? Tem o emagrecimentos também lá, que ela tem feito um tratamento com as mulheres. Incrível, incrível. Um beijo muito grande também para ela, para toda a equipe dela aí de trabalho, da Ginga aí. E fica a dica para ela e pro Nef. Logo eles estarão por aqui também. Isso aí, Com certeza. E também a gente agradecer assim, a nossa cidade, né? Porque muitas vezes as pessoas reclamam, falam que é uma cidade pequena e não tem oportunidade. Mas é uma cidade de um pouco acolhedor, é uma cidade que acolhe todo mundo que vem pra cá, sim, né? A gente tem que agradecer. Claro que não tem tudo que tem lá em Curitiba, em Maringá e em outras cidades, mas é única. Centro, né? Sim, mas é uma cidade única e tem oportunidade, né? Basta assim todo mundo se unir e abençoar. A gente tem que acordar e abençoar a nossa cidade, a nossa família, nós mesmos, porque quanto mais a gente fala coisa boa, mais coisa boa acontece, né, gente? E galera, já estamos quase chegando ao fim do nosso Ação Cast de hoje. Passou voando. Eu já quero pedir pro Felipe deixar alguma mensagem assim pro pessoal, sabe? Uma mensagem talvez que ele já carregue nesse testemunho dele, uma mensagem que às vezes alguém que está nos ouvindo precisa dessa mensagem hoje. Pode falar, Felipe. Bom, eu queria falar para vocês, né, que Jesus, ele tem um grande propósito para todos nós aqui nessa terra. Antes de nós sermos gerados no ventre das nossas mães, já tem uma história criada a nosso respeito, porque, na verdade, Deus já criou uma história de todo o universo, de todo mundo, antes de tudo iniciar. E a história já está escrita. Então, ele ama a gente, ele é pai, ele ama tanta gente devido do filho dele, que nunca pecou, para livrar toda a humanidade do pecado. Então isso é uma grande prova de que Deus ama a gente, Jesus ama a gente, e ele tem um propósito para nossas vidas. Mesmo se você tem dúvidas, tem até um pouco de medo de botar em prática as coisas que você sente no seu coração, só confia, só acredita, bota em prática, estuda a Bíblia, entrega sua vida para Jesus, busca conforto nele, alívio nele, porque ele te ama, ele quer o seu bem e ele vai te ajudar. Nesses momentos que eu tenho passado pelas minhas limitações, pelas dificuldades, às vezes bate medo, bate tristeza, tem dias que eu acordo de madrugada, não consigo dormir, pegar no sono. Eu sempre coloco em oração, peço para Jesus ajuda, às vezes não é imediato, não dá calma na hora, às vezes passam 1, 2, 3 dias, às vezes uma semana, mas ele sempre ajuda, ele sempre conforta e sempre está olhando as coisas, o lado bom, porque sempre nas coisas ruins que acontecem, existe uma coisa boa por trás daquilo. Pode ter 100 coisas ruins acontecendo, mas uma delas vai trazer um grande crescimento. Essa é a forma que eu tenho encarado tudo, sabe? Pode estar 1000 caindo ao seu lado, 10.000 à direita, aí a Bíblia fala que tu não serás atingido, mas às vezes a gente é atingido sim. Só que Jesus não deixa a gente cair, e se a gente cai, ele ajuda a gente a levantar, sabe? E tendo buscado a Deus, é onde eu conto principalmente primeiro esperança para encarar todas as dificuldades, e isso tem ajudado eu a superar todas as minhas limitações, e com o tempo eu vou conseguir vencer elas, Com a ajuda de Jesus vai tudo dando certo. Isso que é a grande maravilha, o grande benefício que eu tenho encontrado em estar servindo a Jesus. Uau! Isso aí, galera. Agradecer mais uma vez o Felipe que nos confiou, a vir testemunhar. E muitas pessoas que estão ouvindo e vão ouvir, vai ecoar com certeza, Uma das lições é fé, esperança, gratidão.
E um dia de cada vez, né, Felipe? Que é isso que a gente tem. E a gente queria só deixar um mimo pra você, um chocolate. Espero que você goste de chocolate. Sim, com certeza. Muito obrigado. Isso aí, né, gente? Vamos finalizando aqui, Glaucia. Isso aí. Agradecer a todos que ficaram conosco, né? Estão vindo pela rádio. Tenham um ótimo domingo, uma semana abençoada que vai se iniciar. E colocar isso aí que o Felipe colocou, independente da situação que você está vivendo, às vezes o caos, um conflito, qual o aprendizado que precisamos tirar de tudo isso, o que a gente pode fazer de melhor perante toda essa dificuldade, isso, né, que cada um esteja passando. E se está tudo bem, também, né? Como que eu posso melhorar, o que eu posso aprender com tudo isso, que sempre nós estamos aprendendo, né, com as circunstâncias da vida. Então, até o próximo domingo. É isso aí, galerinha. Muito obrigado. Você que nos acompanhou hoje pelo Instagram, nos acompanhou também pela Rádio Colina do Vale. Um beijão no coração de vocês. Segue a nossa página lá no Instagram. Segue o Felipe. Segue a Colina do Vale também, beleza, galerinha? Seja grato por tudo que acontece na sua vida. Esse é um código poderoso. E tudo que você for fazer, mesmo que seja simples, faça bem feito. Beleza? Esse foi um código que o Felipe deixou aí para nós hoje. Um beijão pro Felipe, para toda a sua família. Galerinha, até final de semana que vem, domingão, estaremos aqui novamente. Um beijão no seu coração, tamo junto até depois do fim. Valeu, galera! Beijão, pessoal. Isso aí, Felipe! Muito bem! Rapidinho, né, Felipe?